Olá, meus amigos. Hoje eu trago uma mensagem especial da parte de Deus para ajudar vocês a se aproximarem um pouco mais da realidade espiritual de Cristo. Por isso, vamos direto para o Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 17, onde Jesus se expressa da seguinte maneira: Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Bom, se Jesus veio cumprir a lei e os profetas, isso significa que tanto os profetas quanto Moisés haviam falhados na tentativa de repassar o verdadeiro entendimento a respeito da lei de Deus aos homens. E isso fica mais evidente quando Jesus se expressa da seguinte maneira através do Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 15. Vós julgais de acordo com a carne, eu a ninguém julgo. Entenda. Jesus, ele deixa transparecer que a lei de Deus a ninguém julga, porque Jesus estava vivendo nos dias de sua carne o cumprimento da lei. E cumprindo a lei, ele estava afirmando que a lei de Deus a ninguém julgava, a ninguém condenava. Porém, Moisés e os profetas, na sua carnal compreensão, acreditavam que a lei havia sido dada aos homens para que eles fossem condenados por ela. Mas a lei, ela não condena o homem, ela revela o pecado no homem. A lei não mata o homem, ela revela que o homem está morto em seus pecados, criando assim a possibilidade para que o homem venha buscar a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento e de toda a sua alma, para poder assim vir a nascer do Espírito. Este é o propósito da lei. O que muda aqui é que Moisés tinha uma carnal compreensão a respeito da lei de Deus. Porém, Jesus e Paulo entenderam o verdadeiro mistério acerca da lei de Deus. Entenda, a lei ela é progressiva. Você pode afirmar, não, a graça é que é progressiva. Não. Só existe uma lei espiritual. A lei é uma única coisa. O que muda é o entendimento a seu respeito. Quando as Escrituras afirmam que Jesus aboliu a lei, ela está revelando que Jesus aboliu a antiga interpretação, o antigo entendimento que Moisés tinha em relação à lei. A graça de Cristo nada mais é que uma nova compreensão da lei de Moisés. Um novo entendimento a respeito da mesma lei. Entenda, é a mesma lei, porém trazendo uma nova revelação. A lei de Moisés é o entendimento de Moisés em relação à lei espiritual de Deus. Já a graça de Cristo, descrita por Paulo, é o entendimento que Paulo possuía a respeito da mesma lei. Esta é a diferença. E Jesus, ele nos transmite exatamente esta ideia, através do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 43 e 44, aonde ele afirma: Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Esta frase é tirada de Moisés. Moisés afirmou: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Jesus traz um novo entendimento a respeito desta mesma lei. Eu, porém, vos digo, disse Jesus, amai os vossos inimigos. E Jesus acrescenta, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 46. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Os pecadores não fazem o mesmo? Está vendo? Jesus apenas renovou o entendimento a respeito da mesma lei. A lei é a mesma. A lei não veio nos acusar, veio nos justificar. Porque Jesus estava no cumprimento da lei. Ele deveria cumprir exatamente o que a lei falava a nosso respeito. E Jesus, ele revela que a lei veio nos justificar. A lei foi dada por Deus para nos justificar. Moisés e os profetas é que não entenderam a verdade a respeito desta lei. Entenda, Jesus cumpriu a lei sem cumprir o que Moisés havia determinado. Veja, no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 3, 4, 5, 7, 9 e 10, Jesus se expressa da seguinte maneira, e vocês poderão entender o verdadeiro mistério de Deus. E eu não estou blefando. Vocês compreenderão o verdadeiro mistério de Deus a respeito da lei espiritual. Entenda. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei de Moisés, Moisés manda que tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Bom, na carnal compreensão de Moisés, era para matar esta mulher. Mas, no entendimento do mestre a respeito da mesma lei, ele afirma:
Aquele que dentre vós está sem pecado, atire a primeira pedra. E Jesus acrescenta: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: ninguém, Senhor. Disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Se Jesus estava vivendo o cumprimento da lei, e para cumprir a lei ele absolveu aquela mulher, logo podemos ver que a lei veio nos justificar, porque Jesus usou exatamente a lei para justificar aquela mulher. E isto é maravilhoso, porque abre o seu entendimento e o meu para compreendermos o verdadeiro propósito da lei de Moisés. A lei de Moisés, ela não foi dada aos homens para condenar os homens, porque esta lei de Moisés é a lei de Deus, e a lei de Deus é santa, um mandamento justo e bom. E Jesus fez bom uso deste mandamento. Ele justificou a mulher, aonde Moisés teria condenado. Ou seja, Jesus não veio condenar o mundo, Jesus veio justificar. E vocês poderão entender. Jesus, ao cumprir a lei, ele revela que a lei de Deus nos salva. Ela não julga. Quem julga é quem não sabe interpretar a lei. Moisés não sabia, e muito menos os profetas. Por que eu estou afirmando isso? Veja o que consta no livro de Tiago, capítulo 3, versículo 10. Da mesma boca procede a bênção e a maldição. Moisés usou a lei de Deus para amaldiçoar. Jesus, porém, utilizou a mesma lei para salvar. O problema não é a lei, e sim os homens que não compreendem a lei de Deus. Assim como o sistema religioso, nessa geração, tem distorcido todos os fatos concernentes à lei de Deus. Veja, vamos dar continuidade. Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 7. Jesus se expressa da seguinte maneira: mas se vós soubesses o que significa misericórdia, quero e não sacrifícios, não condenariam os inocentes. Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 13. Jesus diz: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia, quero e não sacrifícios, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. A lei de Moisés não foi dada para condenar os pecadores. A lei de Deus que foi dada a Moisés, foi dada a Moisés para que ele nos justificasse dos nossos pecados. Porém, Moisés não compreendeu, por isso que veio Jesus para cumprir a lei, ou seja, para revelar o verdadeiro propósito da lei de Deus para os homens. E o verdadeiro propósito da lei é nos justificar dos nossos pecados. Porque a lei de Deus que foi dada a Moisés é justamente a graça de Cristo que Paulo revela no Novo Testamento. É uma única coisa. Veja o que Jesus cita no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 37 ao 40. E Jesus disse-lhes: amarás o Senhor o teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Não existe uma lei nos 10 mandamentos que nos acusa de pecados. Manda nós amarmos uns aos outros, assim como a Deus. Não há uma lei condenatória. Muito pelo contrário. Jesus usou essa lei para nos justificar. A lei manda amar, ela não condena. Por isso Jesus não condenou. Jesus estava cumprindo a lei. E ao cumprir a lei de Deus, ele não condenou absolutamente ninguém. Ele não veio condenar o mundo, ele veio salvar o mundo. A lei não foi dada para condenar, e sim para nos justificar. Jesus só revelou ao mundo o que Moisés não havia compreendido acerca da lei de Deus, e nada mais. Jesus, nos dias de sua carne, estava cumprindo a lei, fazendo uso da lei. Quem ele condenou? Quando ele estava cumprindo a lei, quem ele condenou? Ninguém. Porque a lei não foi dada para condenar o mundo, e sim para salvar o mundo. Ele usou todos os termos da lei para nos justificar. Até mesmo o sacrifício ofertado por Jesus segundo a lei era uma revelação daquilo que deve acontecer a nível espiritual com cada um. Nós devemos carregar a nossa cruz e crucificar a essência desse ser pecaminoso, para poder assim vir a nascer do Espírito, se tornando assim um com Deus. Seria isso. Um abraço a todos, meus amigos. Espero que eu tenha esclarecido e tirado as dúvidas do seu coração com essa revelação do Criador. Até o próximo vídeo.